Vamos abrir o nosso manual da vida em Marcos, capítulo 16. O Evangelho de Jesus Cristo em Marcos, capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero falar com você do YouTube, você que sintonizou este canal. Deixe seu like, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva. É de graça, você não paga nada e você ajuda no crescimento deste canal. Você ajuda a anunciar Jesus. Todos acharam? Assim está escrito: no passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungidos. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E então, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestida de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Até aqui, gente. Hoje o nariz está daquele jeito, mas vamos ver o que a gente consegue hoje transmitir, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós sabemos que o nosso Cristo, nós estamos na Semana Santa, e nós sabemos que o nosso Cristo, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, foi pendurado numa cruz, por amor a mim e a você. E nós sabemos que não foi fácil o que o nosso Cristo passou. Ele foi pendurado numa cruz, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou porque precisava vencer a morte. Ressuscitou porque era necessário que, assim como a cruz ficou vazia, era necessário que o túmulo também ficasse vazio. Porque se o túmulo não ficasse vazio, não haveria céu para nós. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E um dia ele vai voltar. E se ele não estivesse ressuscitado, nós continuaríamos no pecado. Nós não teríamos um futuro celestial. Então, foi necessário que o nosso Cristo
deixasse a cruz vazia, deixasse o túmulo vazio. Quando aquelas mulheres chegaram e encontraram o túmulo vazio, e o anjo falou que o nosso Cristo não estava mais lá, aquele a quem elas procuravam já não estava mais, porque havia ressuscitado. Nosso Cristo ressuscitou. O nosso Cristo venceu a morte. Sabemos que Jesus Cristo não foi vítima. Ele foi autor da sua própria morte. Não assassinaram Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou por amor a mim e a você. Glória a Deus. E esta semana, no qual a gente comemora a Páscoa, e a gente também comemora esse sacrifício, celebra esse momento de compaixão e de paixão do nosso Cristo. Nós sabemos que foram momentos de humilhação, momentos de dor. E o mundo, muitas das vezes, vê esse momento e festeja esse momento, assim como faz com o Natal, colocam outros. No Natal, tiraram o Cristo e colocaram o Papai Noel. Aleluia. Na Páscoa, tiraram o Cristo e colocaram o coelhinho. Aleluia. A Páscoa se iniciou quando o povo de Israel, o povo de Deus, foi tirado do sofrimento da terra do Egito. Quando eles foram libertados, depois das 10 pragas. A Páscoa deu início quando os primogênitos morreram. Aleluia. Quando o cordeiro, que um dia seria pendurado numa cruz, e que estava simbolizado naquela passagem do povo que estava saindo do Egito, Glória a Deus. estava saindo do sofrimento, e que o nosso Senhor mandou que passasse o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. Aleluia. Aquele sangue já simbolizava o sangue do cordeiro derramado. Aleluia. O próprio cordeiro tomado em sacrifício já representava o nosso Cristo. E ali começava o início da Páscoa. Só que quando o nosso Cristo veio e o nosso Cristo estava próximo de ser pendurado numa cruz, findou-se a Páscoa. O nosso Cristo celebrou a última Páscoa. Aleluia. A Páscoa terminou em Cristo. E como é que nós hoje celebramos o memorial de Cristo, o sofrimento de Cristo? Aleluia. Nós celebramos na Santa Ceia, mês a mês. Esta é a nossa nova Páscoa. Esta é o nosso novo memorial do sofrimento de Cristo. Aleluia. Porque naquela época era um cordeiro, símbolo do sofrimento, símbolo do sangue derramado em um madeiro por amor a mim, a você
e a nós. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Glória a Deus. que um dia esse cordeiro deixaria de ser cordeiro e findaria a Páscoa para dar início ao novo memorial. E esse cordeiro passaria a ser agora o leão da tribo de Judá. Já não seria mais cordeiro, porque o cordeiro foi anunciado desde a saída do povo do Egito. Ficou como memorial, geração em geração, ano após ano. Mas quando Cristo sabia que já estava chegando a hora de ser pendurado numa cruz, de ele mesmo ser o cordeiro levado ao sacrifício, ele falou a seus discípulos para preparar um lugar para celebrar a Santa Ceia, findando assim a Páscoa e dando início a um novo memorial. Memorial esse, como eu já falei, mês a mês nós celebramos. Porque fazer isso em memória de mim. Então hoje nós não celebramos um Cristo derrotado. Nós não celebramos um Cristo pendurado numa cruz. Nós não celebramos um Cristo que ficou em um túmulo. Não. Porque se nosso Cristo tivesse ficado em um túmulo, se nosso Cristo tivesse ficado pendurado numa cruz, a nossa esperança seria vazia. A nossa esperança seria em vão. Aleluia. Era necessário que o túmulo ficasse vazio. Era necessário que a cruz, o madeiro, ficasse vazio. Porque nós sabemos que para nós que estamos em Cristo, morrer é lucro. Morrer é deixar o corpo. Este corpo para morar com Cristo. E nós só vamos ter sucesso nesta vida se nós morrermos em Cristo. Nós sabemos que existem duas eternidades, uma com Deus e uma sem Deus. E nós queremos a eternidade com Deus. Amém. Nós queremos o céu. E esta semana, o qual a gente traz à memória esse sofrimento de Cristo, essa paixão de Cristo. O que é mais importante para nós? É a Páscoa ou é a ceia? Aleluia. O que nós devemos celebrar? Páscoa ou a ceia? A ceia, acho que está vida. A Páscoa A ceia é o mais importante. E como eu falei, Cristo celebrou a última Páscoa. A Páscoa terminou em Cristo. E ele deixou o quê? Uma ordenança para a igreja. Fazer isso em memória de mim. Quando ele celebrou a Santa Ceia. Ou seja, a Páscoa estava anunciando
a primeira vinda de Cristo. A Páscoa anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciou o sacrifício de Cristo, estava anunciando não só a libertação de um povo, porque nós aprendemos muito isso, né? Que Páscoa é a libertação do povo. Glória a Deus. E foi a libertação do povo, mas tinha um significado. O significado do nosso Cristo, que assim como na Páscoa Ele libertou o povo da escravidão, da servidão, é um simbolismo do nosso Cristo que iria nos libertar da escravidão, do pecado, da morte. E isso só ia acontecer depois que o nosso Cristo fosse pendurado numa cruz. Aleluia. Aí sim, a vitória viria sobre cada um de nós. E só assim nós iríamos ganhar o passaporte para o céu. Mas, assim como lá, na Páscoa, lá no povo de Israel, só quem tivesse no sangue de Cristo, só quem tivesse na obediência de Cristo, porque só foram salvos os primogênitos que obedeceram a Deus, quando disse: faça o cordeiro, pegue o sangue, coloque nas ombreiras, sinal de obediência. E hoje acontece da mesma forma. Depois da morte de Cristo, só chega ao céu quem obedece a Cristo. Só chega ao céu quem está lavado no sangue de Cristo. Obedeceu. A nossa vida é de obediência a Cristo. E assim como a Páscoa anunciava a vinda de Cristo pela primeira vez, a ceia também traz à memória a vinda de Cristo pela segunda vez. Porque Ele diz: fazei até que eu volte. E nós fazemos isso mês a mês. Nos 12 meses do ano nós fazemos isso. Termina um ano, começa o outro, e nós fazemos. Por quê? Em obediência a Cristo, trazendo à memória o seu sofrimento, o seu sacrifício pago por cada um de nós. E aí talvez você diga assim: então não é para a gente celebrar a Páscoa? Não, é para celebrar. É para celebrar a Páscoa. Porque é o momento em que a gente traz à memória a história do povo que sofreu, que a gente traz à memória os acontecimentos de uma época, e aí a gente aproveita esse momento para refletir as nossas vidas, trazer reflexões para a nossa vida. Mas não é ovo de Páscoa, não é coelhinho que nos conduz ao céu. Amém. Quem nos conduz ao céu é o Cristo que foi pendurado numa cruz. A palavra de Deus fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, e chama-se Cristo. Aleluia. Então que a gente, nesta Semana Santa,
nesta Páscoa, a gente possa refletir, a gente possa pensar e analisar o que é melhor para cada um de nós. E o melhor para nós é o nosso Cristo. Aleluia. É o nosso Cristo. Vamos deixar o coelhinho com as suas cenouras. Vamos deixar o ovo para a galinha, né? Que é ela que coloca ovo e outros animais, porque coelhinho nem ovo coloca, né? É um mamífero, então não coloca ovo. E vamos aproveitar e comer chocolate. Glória a Deus. Mas não trazendo a memória como se fosse um momento doce. Não. Foi um momento de grande sofrimento e de muita dor. Um preço que o nosso Cristo, Ele pagou na cruz. Pagou na cruz. Tá bom, igreja? Amém? Que Deus continue nos abençoando em Cristo. Vamos para casa, hoje estamos bem reduzidos, né? Mas é assim mesmo. Tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Deus da glória, neste momento, meu Senhor, estamos saindo da Tua casa, mas jamais da Tua presença, Senhor. Nos leva para casa em segurança. Fica conosco, nos guarde, nos proteja, Senhor. Ter a consciência do que realmente é a Páscoa para nós. E nós, meu Deus, possamos entender que a Tua Santa Ceia é mais importante que a Páscoa, Senhor. Porque hoje nós não vivemos mais a Páscoa, mas nós vivemos a Tua Santa Ceia em nossas vidas. É isso que nós trazemos à memória, Senhor. A memória. O Teu sacrifício na cruz. O Teu sofrimento na cruz. O Teu alto preço pago por nós, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Porque desde a criação o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos restaurado. O Senhor tem nos mostrado caminhos, Senhor. O Senhor tem nos salvado, nos libertado. Ó meu Senhor. Ó Deus poderoso. Abra o entendimento, Senhor, do Teu povo. Abra o entendimento da Tua nação, Senhor. Ó meu Deus. Para que nós possamos entender, meu Pai. Ó meu Senhor, que não foi chocolate, meu Deus, mas foi o Teu sangue, meu Senhor. Ó meu Senhor e meu Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua nação, Senhor. Nos ensina, Pai, nos protege, nos guarda. Fica conosco em todos os momentos de nossa vida, meu Senhor. Segura em nossas mãos, para que nós possamos um dia chegar ao céu. Em nome de Cristo, nos conduz em segurança para os nossos lares. Em nome de Cristo, amém. Glória a Deus.